Missa de Santo Antônio. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Os santos sempre nos impressionaram pela simplicidade de suas atitudes, sempre carregadas do amor e da misericórdia de Deus. Passaram no meio de nós e deixaram suas marcas, não de inovações fantásticas, mas as da caridade, da misericórdia, da bondade e da vivência do Evangelho. Santo Antônio foi um desses que marcaram a história por sua caridade para com os pobres, pela força no anúncio do Evangelho. Ele nos ensina que, repartindo, todos têm mesa farta, pão em todas as mesas, e é assim que somos irmãos de verdade. Ele nos ensina a viver a vida e a praticar o Evangelho. Acolhamos o presidente da celebração, D. Antônio, padres e equipe de liturgia cantando.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós, irmãs, com alegria, nós celebramos nesta manhã para celebrarmos nosso padroeiro Santo Antônio. Todos nós temos tantos motivos, tantas razões para sermos agradecidos pela intercessão deste grande santo da Igreja. Quero saudar a todos os que estão aqui na Catedral, quero também saudar aqueles que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria e aqueles também que nos acompanham pela FW TV. Vamos participar desta santa celebração com o nosso espírito de gratidão, de carinho, de amor ao nosso padroeiro Santo Antônio. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximarmos da mesa do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que deste Santo Antônio ao vosso povo, como insigne pregador e intercessor em todas as necessidades, fazei-nos por seu auxílio seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que choram, para reservar e dar aos que sofrem por Sião uma coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez da aflição. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude de sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência, proclama a palavra, insiste oportuna ou inoportunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda a paciência e doutrina, pois vai chegar o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, com o prurido da curiosidade nos ouvidos, se rodearão de mestres, ao sabor de seus próprios caprichos, e assim, deixando de ouvir a verdade, se desviarão para as fábulas. Tu, porém, mostra vigilância em tudo, suporta o sofrimento, desempenha o teu serviço de pregador do Evangelho, cumpre com perfeição o teu ministério. Sê sóbrio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
caríssimos padres que estão celebrando esta Santa Missa, neste dia de nosso padroeiro Santo Antônio, diáconos e todos aqueles que estão servindo no altar. Também quero saudar os nossos seminaristas do Seminário Menor, do Seminário Propedêutico, que estão prestando o seu serviço aqui. Os outros seminaristas estão em aulas, aqueles que estão em Passo Fundo, aqueles que estão em São Paulo, não puderam estar conosco aqui neste dia do padroeiro da nossa catedral e também do município de Frederico Westphalen. Nós todos estamos em festa, estamos celebrando o dia do nosso padroeiro e cabe sempre uma pergunta que eu pessoalmente me faço a cada ano quando se celebra Santo Antônio. E há muitos anos eu pessoalmente celebro Santo Antônio como uma festa grande, porque fui 22 anos pároco em São Paulo, numa igreja, numa paróquia que era dedicada a Santo Antônio. E depois aqui em Frederico, a nossa catedral também é dedicada a ele. E nestes anos eu sempre me pergunto para Santo Antônio, qual é o teu segredo? Onde está escondido este segredo de que você, Santo Antônio, seja tão querido, tão amado? Porque a mesma realidade que nós estamos vivendo aqui neste dia, com a nossa catedral lotada, é uma visão belíssima da nossa catedral. Todos os anos está, tanto na novena de Santo Antônio, como agora no dia da festa atual, e tantos lugares do Brasil e do mundo. Santo Antônio continua a arrastar multidões atrás de si, atrás do seu exemplo. E qual é o segredo de Santo Antônio? Por que este carinho, por que este afeto tão marcante entre tantos e tantos santos e santas de Deus que se dirige à pessoa de Santo Antônio? Naturalmente que nós temos este senso da fé que nos leva a ir ao encontro daquilo que é bom para nós como cristãos, daquilo que nos ajuda a viver melhor a nossa vida de cristãos, a entender melhor o que Deus quer de nós. E Santo Antônio é um destes santos que tem uma mensagem atualíssima, uma mensagem viva. Depois de mais de 800 anos, a mensagem de Santo Antônio continua uma mensagem viva. Nós pouco conhecemos, é preciso reconhecer, por exemplo, os sermões de Santo Antônio, que são peças literárias e teológicas de uma profundidade incrível. Santo Antônio foi um professor, e se dizia assim que no mundo, se um dia desaparecessem todos os livros da Bíblia, se queimassem todos os livros, em 3 dias os livros estariam reescritos por Santo Antônio, pelo conhecimento profundo que ele mantinha da palavra de Deus e guardava da palavra de Deus. E tantas outras realidades da vida deste santo servem como inspiração para a nossa vida de cristãos. É daí que nasce, eu diria assim, o grande segredo de Santo Antônio, de atrair as multidões que na verdade não se dirigem a ele, mas se dirigem a Cristo. Santo Antônio é um homem que soube sintetizar na sua vida, soube reunir na sua vida a fé e a vida, a coerência do que se crê, do que se anuncia, do que se prega, com aquilo que se vive no dia a dia. Aí está um grande segredo, a mensagem que até hoje se faz viva entre nós, em tantos lugares do mundo,
em relação a este santo. E nós precisamos, assim, entender como deve ser a nossa devoção a Santo Antônio. Porque há um erro, muitas vezes, não diria que tanto entre nós, porque nós sabemos bem o que significa ter devoção ao santo. Nós sabemos separar bem as coisas. Sabemos que os santos são intercessores. Por isso nós apresentamos com confiança a eles os nossos pedidos, das formas simples, tradicionais. Por exemplo, em Santo Antônio nós rezamos o responsório. Eu fico assim, de boca aberta, às vezes, aqui na catedral, porque às vezes quando eu celebro a missa, celebrei no domingo passado, na novena, e assim, o Curica estava fazendo um librito, não é? Na frente do bispo, ele estava com um papelzinho para ler a oração de Santo Antônio. Mas ele sem o livrinho, o folhetinho, e ele sem folhetinho, sem nada, ele sabe de cor a oração, o responsório de Santo Antônio. Ou seja, nós temos essa devoção simples, muitas vezes de criança, mas nós sabemos o que significa os santos na vida da igreja. Muitas vezes, aqueles que não têm a mesma fé do que nós nos criticam por isso. Vocês dão mais importância aos santos do que Jesus. Vocês pensam que são os santos que levam para o céu, mas quem salva de verdade é Jesus. Mas tudo isso nós estamos cansados de saber, sempre aprendemos isso na nossa vida. Os santos são intercessores, rezam por nós, nos dão exemplo da sua vida. E a primeira leitura mostra bem quem são os santos da igreja, porque Deus prometeu que um dia iria mandar um óleo de unção, que iria dar alegria ao seu povo. E esse óleo, quem é ungido do Senhor é o Cristo, é Jesus. E os santos, nós veneramos neles Jesus Cristo, porque Santo Antônio não é santo por ele, porque foi bom, porque isso qualquer um de nós tem que ser. Mas Santo Antônio é santo porque ele encarnou na sua vida Jesus Cristo, nosso Senhor, anunciando a verdade, aquilo que Jesus veio fazer. Mas Santo Antônio continuou a pregar o Evangelho, a anunciar a verdade, num período difícil da história da igreja. Foi muito perseguido por isso, mas ele se manteve irredutível. E depois os santos são aqueles que vivem a caridade, assumindo na sua vida o amor que Jesus veio nos trazer. O santo cristão é alguém que olha para Cristo, olha para o rosto de Cristo, e com o tempo vai assumindo a identidade de Cristo, as feições de Cristo em si mesmo. O santo cristão é aquele que encarna na sua vida do dia a dia a mensagem viva do Evangelho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, os santos não nos separam de Jesus, eles nos levam a Jesus nesse sentido, porque muitas vezes nós dizemos assim, meu Deus, é difícil seguir a Jesus, é difícil dar a Deus aquilo que Ele nos pede, eu não sou capaz. E olhando para os santos, para o exemplo de vida deles, para a luta e para a graça que Deus deu a eles, todos nós dizemos assim, é possível, porque eles puderam, eles conseguiram, foram fiéis a Deus. Eu também posso ser fiel a Deus, eu também posso viver a caridade, eu também posso anunciar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo, eu também posso ser um filho de Deus, que tenha Deus como prioridade absoluta na sua vida, porque eles foram assim, eram homens como nós, mulheres como as mulheres, e nos ensinam esta possibilidade humana de seguir a Jesus Cristo, de imitar a Jesus Cristo, de assumir a identidade de Cristo na nossa vida. Este é o segredo de Santo Antônio. Santo Antônio torna presente no nosso dia a dia a possibilidade de sermos santos, a possibilidade de irmos para o céu, porque Ele encarnou na sua vida Jesus Cristo, nosso Senhor, viveu até as últimas consequências a sua fidelidade a Cristo. O segundo aspecto importante
a salientar nesta festa. Vocês me perdoem que o bispo se estenda tanto, não viria, mas nós não podemos deixar passar um dia como hoje. Está na segunda leitura. A segunda leitura, para muita gente, é uma leitura dura de ser ouvida. Hoje nós vivemos a tentação de um cristianismo que não diz a verdade, de um cristianismo que não corrige, de um cristianismo adocicado, um cristianismo light, de meia fé, de meia verdade. Cristãos que acreditam nisso, mas também acreditam naquilo. Gente que se diz católica, que se diz cristã, mas assume muitas vezes na própria vida posturas que contradizem a sua fé. Pessoas que misturam na moral cristã, ou seja, na prática da vida que nós devemos ter, que é a vida do Evangelho, a vida de Jesus, o que Ele nos ensina, situações que são contrárias ao ensinamento de Jesus. O bispo precisou, na semana passada, enviar uma carta a todos os prefeitos dos 56 municípios da nossa diocese, a todos os presidentes das câmaras municipais e a todos os secretários de educação dos nossos municípios, que fazem parte da diocese de Frederico Westphalen, uma nota pastoral e uma carta pedindo a atenção destes nossos irmãos que detêm hoje a autoridade que é reconhecida, que nós reconhecemos como legítima, para que não permitam que os planos municipais de educação entrem, por exemplo, a ideologia do gênero, que quer destruir, muita gente diz que quer destruir a família, mas na verdade quer destruir o ser humano. Deus nos criou homens e mulheres, e hoje quer se deixar a cada um a escolha do que é. E pior, se ensinar isso na escola para crianças que não têm uma estrutura psicológica adequada, em condições de julgamento. Quer que a criança diga para a professora como ele gostaria de ser chamado. O nome dele é João, mas ele vai dizer para a professora: eu gostaria de ser chamado de Francisca. E se ele disser assim, ou ela disser: eu quero usar o banheiro masculino, porque eu não me sinto mulher, eu sou mulher, mas eu não me sinto mulher, então a escola é obrigada a deixar que use o banheiro feminino. Não é possível que alguém não entenda que isso é uma deturpação no sentido do que é ser uma pessoa humana, um ser humano. Até a biologia nos faz nascer homens ou mulheres. Isso se pretende transmitir na escola. E nós, como católicos, ouvimos essa incômoda segunda leitura de hoje da Carta de São Paulo, que é muito incômoda, porque ela nos diz assim: prega a verdade, anuncia a tempo e fora de tempo, insiste, admoesta, corrige. Nós não podemos deixar que o espírito desta mentalidade mundana, que desvirtua o plano de Deus sobre o ser humano, e depois a consequência sobre a família, e sobre todo o restante da nossa vida, entre sorrateiramente por baixo dos panos. Isso é um dos temas, há muitos outros temas que estão por aí, sobre a questão do casamento, sobre tantas e tantas questões que exigem de nós, meus irmãos, minhas irmãs queridos, uma atitude de firmeza na fé, que não significa ser contra ninguém, não significa odiar ninguém, não significa brigar com ninguém, porque quem fizer isso não vive também o espírito do Evangelho, mas significa também dizer as coisas certas. Assim como os outros têm o direito de dizer o que pensam, nós também somos cidadãos, nós também pagamos impostos, nós também somos pessoas que votam, e por isso temos o dever e o direito de expressar a nossa opinião, que contraria muitas vezes a opinião dos outros, mas nós temos o direito.
segunda leitura, ela é uma leitura de fogo. E Santo Antônio fez isso. Santo Antônio chegou numa cidade para pregar o Evangelho e impediram de entrar na catedral para pregar o Evangelho. E ele foi na beira do mar e começou a pregar para os peixes. E os peixes ficavam ali, atentos à pregação de Santo Antônio. Ou seja, ele não deixou de pregar. Mesmo com todas as coisas contrárias, na escuta da sua pregação. A festa de Santo Antônio, que é encerrada, nos leva a pensar que hoje nós temos que ter uma fé muito firme, fundamentada na verdade que é Jesus Cristo. Ouçamos a igreja, irmãos e irmãs. Se tivermos dúvida em relação a algum assunto, a algum tema, consultemos a igreja. A igreja tem essa missão de ser a mãe e a mestra da verdade. E peçamos a Deus que ajude o nosso país a encontrar de verdade o seu caminho, a sua vocação cristã. Este país tem raízes na fé cristã. E não é justo que pessoas que renegam a fé cristã imponham para a maioria os seus pensamentos particulares, as suas visões distorcidas da realidade. Nós precisamos ser um pouco mais ativos, expressar um pouco mais a nossa opinião e fundamentar aquilo que cremos nas palavras, na palavra de Deus, na palavra dos santos, para que este mal que pretende destruir o ser humano como tal, não entre nas nossas famílias, não entre nas nossas escolas, não entre em lugar nenhum, menos ainda na igreja. Irmãos e irmãs, rezem pela igreja, rezem pelos pastores, para que nós todos sejamos como Santo Antônio, não tenhamos medo de dizer o que precisa ser dito. Rezem para que os fiéis católicos sejam firmes na sua fé, eduquem os seus filhos na verdade, ensinem as coisas certas, porque em muitos lugares se pretende ensinar o que é errado. E pensamos a Deus que é exemplo de Santo Antônio, todos nós aprendamos a amar muito a Deus e ter um grande carinho, um grande afeto pelos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos as nossas preces a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo pela intercessão de Santo Antônio, nosso santo padroeiro, que ele salve a toda a humanidade e faça todos chegarem ao conhecimento da verdade. Depois de cada prece apresentada, vamos todos cantar. Proclamar o Evangelho é comprometer-se com a missão da Igreja, para que vivamos nosso batismo assumindo a mesma missão de Jesus, proclamando com gestos e palavras o Evangelho da salvação,
Rezemos ao bom Deus. Ajudar os necessitados e os que sofrem é ver neles a pessoa de Jesus, para que, junto com a comunidade, consigamos aliviar a dor e o sofrimento dos pobres, ajudando-os a viver com maior dignidade. Rezemos ao bom Deus. Dentro da comunidade é preciso vida de união e de fraternidade, para que aprendamos a viver juntos e a respeitar sempre as pessoas da nossa comunidade. E na graça de Deus, sejamos capazes de superar nossos desencontros. Rezemos ao bom Deus. A fome e a miséria precisam ser superadas, para que o desejo de repartir torne-se digna a mesa de tantos irmãos e irmãs nossos que não têm o que comer, e haja preocupação com a justiça, distribuição do bem comum. Rezemos ao bom Deus. A família é o santuário da vida, para que sejamos unidos em nosso lar e a cada dia tenhamos mais gosto de viver em família, na paz e na união. Rezemos ao bom Deus. Deus, nosso refúgio e nossa força, que sois a fonte da compaixão, pela intercessão do glorioso Santo Antônio, atendei às súplicas de vossa Igreja, para alcançarmos com segurança o que pedimos com fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acompanhemos a procissão das oferendas e apresentemos com alegria a Deus uno e trino os dons que aqui trazemos, cantando.
irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, os nossos sacrifícios, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa igreja. Ó Pai, por este sacrifício oferecido na comemoração de Santo Antônio, concedei aos vossos filhos e filhas os dons da unidade e da paz, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Ele. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Pelo testemunho admirável de vossos santos e santas, revigorais constantemente a vossa Igreja, provando o vosso amor para conosco. Deles recebemos o exemplo que nos estimula na caridade e a intercessão fraterna que nos ajuda a trabalhar pela realização de vosso reino. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós nos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor. Celebrando agora, Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santo Antônio, padroeiro nosso, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós nos suplicamos ao Pai, este sacrifício da nossa reconciliação, estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo Carlos, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos no amor de Cristo Jesus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que mas sei uma palavra sem falar. Se preparados, aproximemo-nos da mesa da comunhão, cantando.
Ó Deus, o sacramento que recebemos na comemoração de Santo Antônio, santifique nossos pensamentos e desejos e nos torne participantes da natureza divina, por Cristo Senhor nosso. Não há condições de fazer a procissão, porque durante a missa a gente estava constantemente informado que garoou bastante, está muito úmido e também garoando um pouquinho no momento. Nós vamos fazer uma procissão interna. Eu já convidei 4 pessoas que gostaria que viessem aqui. Nós vamos fazer a procissão aqui dentro da igreja. Então nós vamos até a porta, voltamos. No primeiro momento, nós vamos fazer uma oração que brote lá do coração. O Dom Antônio insistiu muito para que a gente rezasse. É uma oportunidade que vamos ter. Nós vamos ficar acompanhados com um fundo musical. E cada um vai fazer a sua oração. Na volta, então, o coral introduz um canto e nós vamos cantar junto, se a gente souber o canto. E vocês vão ir assim com muita calma, sem assim muita correria. É um momento assim muito bonito que nós queremos fazer a nossa procissão. Tua família, pela comunidade, pelo nosso ambiente de trabalho, peça pelos teus pais, os teus filhos, os amigos, teus alunos, teus professores, peça pelo nosso país, reze nas intenções do Papa, do nosso bispo. Reze pela unidade das famílias, pela nossa juventude, pelas nossas crianças. Vamos lembrar com muito carinho dos nossos idosos, todos os doentes de nossa comunidade, de nossa diocese.
nós vamos colocar a mesa aqui no centro, onde vocês estão. Peço para que alguém ajude. Isso, obrigado. Enquanto isso, nós vamos trazer o pão que será abençoado. Os meninos já estão se preparando para trazer. É uma quantidade muito grande, é 50 mil pãezinhos. Ele está todo bem arrumadinho. Um fundinho musical assim para que a gente fique unido com aqueles que estão em casa, enquanto eu venho o pãozinho para nós abençoar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu. O Senhor esteja convosco. Rogai por nós, glorioso Santo Antônio. Oremos. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, abençoai com a vossa santa mão estes pães, pela intercessão de Santo Antônio, para que por sua pregação e exemplo, ele que distribuiu o pão da vossa palavra aos vossos fiéis, este pão possa recordar aos que o comerem ou distribuírem com devoção o pão que vosso Filho multiplicou no deserto para a multidão eucarística, para a multidão faminta, o pão eucarístico que nos dais todos os dias no mistério do altar, e fazei que este pão nos lembre o compromisso para com todos os nossos irmãos, especialmente aqueles necessitados do alimento corporal e espiritual. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, pão vivo que desceu do céu e dá vida e salvação ao mundo, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus que é nosso Pai e nos reuniu hoje para celebrar a festa de Santo Antônio, padroeiro desta paróquia da Catedral, vos abençoe,
os proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. O Cristo Senhor, que manifestou em Santo Antônio a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho. O Espírito Santo, que em Santo Antônio nos ofereceu um sinal de solidariedade fraterna, vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. E pela intercessão de Santo Antônio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar mais uma grande salva de palmas a nossa família.